pessoal, eu sou o Gui, eu sou prof de Química aqui do Conceito e hoje a gente vai dar início ao nosso curso aqui EAD, né, que a gente está nessa crise do coronavírus e tudo mais. E aí a gente vai começar pela parte 4 do primeiro livro do nosso material e vamos começar com a página 122. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver os modelos atômicos, tá? Que é a introdução de toda a nossa química, beleza? Então, primeira pergunta que a gente vai ter que fazer sobre modelos atômicos. O que é um modelo, né? Vocês têm que imaginar que o modelo é toda uma representação que a gente faz para explicar alguma coisa, né? Eu sempre gosto de usar um exemplo que tem na sociedade, né? Por exemplo, o modelo fashion. O que é o modelo fashion? É aquele padrão de beleza daquela sociedade, né? Não concordo muito com isso, mas é o que a sociedade nos impõe. Então, modelos atômicos seriam como a gente conseguiria explicar os átomos. Fechado? Na aula de hoje, a gente vai ver os modelos de Leucipo e Demócrito, tá? Que foi a primeira concepção de átomo, na verdade. A gente vai ver o modelo de John Dalton e a gente vai ver também o modelo de J.J. Thomson. Se tivermos tempo, vamos ver um pouquinho do modelo de Ernst Rutherford, tá? Tudo tranquilo? Então essa é a nossa aula introdutória e como introdução eu gosto de falar das origens das coisas, né? Então vocês têm que lembrar que todo tipo de ciência é oriunda lá da filosofia, tá? Tanto é que esses dois caras aqui da primeira concepção de átomo eram dois filósofos lá da Grécia Antiga, certo? Então vamos começar a nossa aulinha aqui. Queridos, seguinte, no mundo antigo a gente tinha uma visão muito macroscópica das coisas, né? A gente não conseguia ver as coisas de uma forma microscópica, né? Hoje em dia a gente tem microscópio, a gente tem microscópio eletrônico, microscópio de varredura, então a gente consegue ver as coisas realmente pequenas. Lá na Grécia Antiga, como não tinha tecnologia, a gente não conseguia ver as coisas, né, da forma do mundo microscópico. Então, do que era baseada a ciência? Era baseada no mundo macro, né, do que a gente consegue ver, beleza? Então é o seguinte, Leucipo e Demócrito, eles não tinham tecnologia nenhuma, tá? E eles começavam a imaginar do que a matéria era constituída, né? Lembrando, conceito de matéria. Vocês lá no 9º ano, na 8ª série, vocês lembram que vocês viram o conceito de matéria, vocês estudaram lá que a química é ciência que estuda a matéria e suas transformações, né? Na verdade, o conceito de matéria ele deu uma revigorada nos últimos tempos, ali lá por 1900, mais ou menos, mas aquele conceito que vocês viram é que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Certo? Mas esse conceito é o que o Leucipo e o Demócrito acreditavam. Eles pensavam que todas as coisas precisavam ocupar um lugar no espaço, né? Tudo bem, uma coisa bem coerente. Hoje em dia, já vou dar um spoiler, a gente já sabe que a matéria possui energia. Certo? Então, isso é um conceito mais atual de matéria, que a matéria possui energia, né? Mais um spoilerzinho, isso veio lá através da lei da relatividade e tudo mais, que é aquele primeiro conceito de quantitação de energia imposto pelo Albert Einstein lá e mais alguns cientistas lá em 1905 mais ou menos, né? Então, olha aqui, se tem massa tem energia, isso é um conceito de matéria.
Fechado? Agora, o que os caras lá da Grécia Antiga acreditavam? Primeiro, só uma historinha, né? Aristóteles, ele dava a regra dos 4 elementos fundamentais. O que ele acreditava? Que tudo na vida era composto de uma junção de ar, terra, água e fogo. Certo? Então, tudo tranquilo até ali. Mas chegou Leucipo e Demócrito, que é o que a gente vai estudar um pouco mais a fundo. Bom, queridos, Leucipo e Demócrito, esses dois foram responsáveis pela concepção do conceito de átomo. Então eles foram os primeiros caras a falar que a matéria é feita de átomos, né? Eu não sei falar grego, vocês provavelmente não sabem falar grego, mas átomo lá na Grécia, ou em grego, melhor dizendo, quer dizer não divisível, tá? Então você sempre tem que lembrar que a palavrinha átomo quer dizer um bagulho do A de negação, que é não, e tomo divisível. Fechado? Então quer dizer que Leucipo e Demócrito acreditavam que a matéria era feita de coisas minúsculas, coisas muito pequenas, que não podiam dividir, ser divididas, melhor dizendo. Então é o seguinte, se esses átomos não podiam ser divisíveis, como que as transformações ocorriam? Não souberam explicar. Eles não sabiam explicar como o papel queimava, por exemplo. Né? Eles só conseguiam ver aquele mundo macroscópico, onde uma folha de papel queimando vai virar cinza. Né? Então aquela cinza é muito pequena, como ela é muito pequena, ela não vai poder ser divisível. Né? Outro exemplo que eu gosto de usar, imagina que tem uma pedra. Tu vai dividindo essa pedra em vários pedacinhos. No final das contas, vai ter só uma poeirinha lá. E essa poeirinha tu não vai conseguir mais dividir, né? Então essa visão macroscópica era a que Leucipo e Demócrito tinha, né? Eles não tinham muitos recursos e aí eles acreditavam que a matéria era feita de átomos. Lembra, átomo é um negócio que é não divisível. Fechado? Ok, aí a ciência foi evoluindo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui aconteceu por volta de 400 a.C., ou seja, muito tempo atrás, né? E aí, com essa evolução da ciência, foram criando-se receitas. Por exemplo, os alquimistas, eles buscavam como conseguir ouro. Então eles tinham uma receitinha certinha de como a gente podia obter ouro, né? E essas receitas eram meio bizarras, porque tinha assim, pega-se um pedaço de ferro, coloca-se em banho-maria por 45 dias, coloca-se ovo, vinagre e azeite e aí obterás ouro, né? Será que isso dá certo? Na minha opinião, não sei. Mas o importante dos alquimistas é que eles conseguiram escrever suas receitas. Quando eles conseguiram escrever suas receitas, eles estavam transformando essa matéria. Fechado? E aí esses estudos dos alquimistas serviram para dois caras, que eram Lavoisier e Proust. Esses dois caras eram franceses, né? E aí eles viviam lá na França, na grande sociedade francesa, participavam de salões científicos, salões literários e tudo mais. E eles eram exímios químicos, tá? Eles eram químicos muito bons. E eles começaram a pegar algumas receitas, não só dos alquimistas, dos iatroquímicos também, que são aqueles médicos que atribuíam as transformações no funcionamento do organismo, né? Então eles pegaram algumas receitas e começaram a reproduzir. E daí eles já tinham uma tecnologia chamada balança, tá? Então olha só. Imagina tu fazer uma receita em cima de uma balança. Se não tivesse ar, se aquela transformação ali ocorresse bem tranquila, só com aqueles elementos que tu tinha, sei lá, na panela, tu ia ver que em cima da balança não ia mudar nada a massa. Foi isso que o Lavoisier fez, tá? O Lavoisier, ele conseguiu provar que em uma transformação química a massa se conserva, tá? Então sempre lembra que esses dois foram os primeiros responsáveis por uma coisa que a gente chama conservação
das massas. Certo? Então, eles usaram a balança para dizer que a massa se conserva. Por exemplo, se eu tiver... Hoje a gente já sabe em reações químicas, né? Mas se eu tiver hidrogênio mais O2, e aqui já balanceado, já vou falar desse balanceamento, eu vou gerar H2O. Imagine, se eu não tivesse como escrever isso, eu tenho 10 gramas de hidrogênio, eu tenho 10 gramas de oxigênio, geraria 20 gramas de H2O, tá? Claro, hoje em dia a gente já sabe que tem proporções estequiométricas, que pode ser que não funcione bem assim, pode ser que um reagente esteja em excesso ali, mas o Lavoisier, ele foi o primeiro cara que conseguiu dar números às transformações. Então o que ele falava? Tudo que tem antes vai ter depois. Ou seja, a massa se conserva. Beleza? Então lembra, Lavoisier foi o responsável pela conservação das massas. E aí ele criou aquela frase lá que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Então, vou colocar aqui entre aspas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fechado? Isso aqui é mais para vocês dar uma lembradinha do que o Lavoisier falou. Outra coisa legal do Lavoisier, o Lavoisier era um cara muito querido, né? Eles viveram ali no século XVIII, isso é em volta de 1700, 1750 mais ou menos. E naquela época as mulheres não podiam participar dos salões literários. Então, os salões literários que o Lavoisier organizava na sala dele, ele deixava as mulheres participar. Por que ele fazia isso? Porque tem uma personagem muito legal na história da ciência que é chamada Madame Lavoisier, que era a esposa do Lavoisier na época, né? E essa esposa do Lavoisier era uma pessoa muito culta. Ela sabia, por exemplo, falar e ler fluentemente em francês, porque eles eram franceses, né? Ela sabia falar, escrever e ler em latim, e ela sabia também escrever e ler em inglês. Então, eu deixo uma reflexão para vocês. Se o Lavoisier só sabia ler e falar e escrever em francês, vocês acham que sem a esposa dele, sem a Madame Lavoisier, ele conseguiria difundir a ideia dele para o mundo, que as massas se conservam? Pois é, eu acho que não, né? Então a Madame Lavoisier foi uma personagem muito legal. E aí quem quiser pesquisar sobre ela, fica muito à vontade, tá? Porque ela foi uma das grandes responsáveis pelas novas evoluções dos modelos atômicos. Tudo bem? Então lembra, o Lavoisier usou a balança para dizer que em uma reação química havia conservação de massas. Só o que o Proust fez? O Proust fez a mesma coisa, só que ele pegou essas mesmas receitas e dobrou. Então, por exemplo, se eu tivesse 10 gramas aqui, 10 gramas aqui daria 20. O Proust começou a perceber que se eu colocasse 50 gramas aqui, aqui eu teria que colocar 50, logo aqui daria 100. Ou seja, se eu colocasse aqui 5 vezes mais, que no caso aqui daria 50, né? 5 vezes mais aqui, que aqui também daria 50, o que a gente ia ter? 5 vezes mais lá nos produtos. Tudo bem? Então olha só, Proust criou a lei das proporções constantes. Então, enquanto as massas se conservam, elas serão proporcionais, tá? Então, se alguém quiser anotar aqui também, que há a lei das proporções constantes. Tudo certo? Beleza então. Então pessoal, eu vou
vou sair um pouquinho aqui para vocês tirar um print da tela, precisar copiar alguma coisa, tá? Daqui a um segundo eu já volto. Deu? Tirar no print? Ok. Vou apagar então o nosso quadro por enquanto. E aí a gente já entra no modelo de John Dalton. Beleza, queridos. Então, seguinte. Vou continuar aqui do ladinho. Ok. O que o John Dalton começou a fazer? Ele pegou aqueles experimentos macroscópicos que o Leo e o Demócrito começaram a fazer. Ele pegou as leis ponderais do Lavoisier e do Proust e juntou elas. Tá? Então, o que o Dalton disse? O Dalton disse que em uma reação química as massas vão se conservar, assim como o Lavoisier falou. Mas o Dalton começou a dizer que átomos de um mesmo elemento são todos iguais entre si. Ou seja, se eu tiver um átomo de oxigênio, todos os átomos de oxigênio serão iguais a eles. Tá? Se eu tiver um átomo de carbono, todos os átomos de carbono serão iguais àquele átomo de carbono. Beleza? Então, isso foi a primeira coisa que o Dalton falou. Segunda coisa que o Dalton falou. Quando esses átomos, que são únicos entre si, por exemplo, um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, eles reagem, eles formam um rearranjo de átomos. Ou seja, eu vou ter dois tipos de substância na nossa vida. Uma substância que é formada apenas por um tipo de elemento químico e uma substância que é formada por dois ou mais elementos químicos. Tudo bem? Outra coisa que o Dalton falou. O Dalton disse que os átomos que são formados, são os formadores das substâncias, eles vão ser maciços. O que quer dizer maciços? Eles vão ter massa. Então, na verdade, aquelas transformações que o Lavoisier provou que conservava a massa na balança eram porque os átomos eram maciços. Tá? E a última coisa que ele falou é que os átomos são esferas. Né? Então, ele acreditava que um átomo era uma coisa em formato esférico e maciço. Beleza? E aí vocês já devem ter visto em vários livros, vários professores de vocês falaram que o modelo de Dalton era um modelo de bola de bilhar. Né? Isso é uma analogia que se faz, eu não gosto muito dessas analogias assim, meio esdrúxulas, mas na hora de gravar para a hora da prova, tudo bem, não tem problema nenhum vocês fazerem essas analogias. Mas não pensem que o Dalton falou que era uma bola de bilhar, tá? O Dalton falou que o átomo era uma esfera maciça, uma esfera indivisível, uma esfera que tinha uma certa concentração de massa ali, porque as reações químicas se conservavam na massa porque os átomos eram maciços, tá? Então tentem não assimilar que o modelo de Dalton é bola de bilhar. Tá? Ele não falou isso, ele só falou que os átomos, ele acreditava que eram esferas maciças e indivisíveis, beleza? Vamos preencher o nosso quadro então. Então olha só. John Dalton. Só para vocês terem uma ideia cronológica, tá? Isso aqui ele começou os estudos deles ali por 1780. Então ele era quase contemporâneo do Lavoisier e Proust, né? Que eram do século XVIII ali. Então, o que o Dalton falou? Átomos de uma substância ou de uma mesma substância são idênticos entre si. Né? Então lembra aquela história, átomo de carbono é igual a outro átomo de carbono. E outra coisa, se átomos de uma mesma substância são idênticos entre si, o que será que acontece com átomos que são diferentes? Eles vão formar outra substância, né? Como a gente tinha falado antes. Então, átomos
de diferentes substâncias são formados por átomos diferentes entre si. Então, olha só, átomos de diferentes substâncias são formados por átomos diferentes entre si. Então, se eu tiver carbono, o átomo do carbono vai ser diferente do átomo do oxigênio. Tranquilo? Átomos são esferas, que já temos uma novidade. Que aí depois ele representou elas. E outra coisa, átomos são maciços e indivisíveis. Tudo bem? Então, essas eram as concepções de átomo do Dalton, né? Átomos de uma mesma substância são idênticos entre si, átomos de diferentes substâncias são formados por átomos diferentes entre si, átomos são esferas e átomos são maciços e indivisíveis. Beleza? Quanto às transformações que esses átomos ocorriam, ele falou assim, ó, átomos de substância simples se transformam em átomos de substâncias compostas. Vou explicar. Olha só, se eu tiver uma substância simples, carbono, mais outra substância simples, oxigênio, isso aqui pode se transformar em CO2. Fechado? Então olha só, quando dois átomos de substância simples reagem entre si ou se juntam, eles vão se transformar em uma substância composta. Fechado? Então essa foi a ideia de reação química que o Dalton propôs. Certo? Na época, o Dalton desenhava alguns elementos químicos como algumas esferas maciças e indivisíveis, tá? Então ele tinha símbolos para cada tipo de átomo. Então o fósforo tinha um certo símbolo, o nitrogênio tinha um outro símbolo, o carbono tinha um outro símbolo e assim por diante. Beleza? Só para vocês terem uma noção da representação do Dalton. Eu não vou fazer com símbolozinhos, eu vou fazer com cores diferentes, tá? Então imagina que a gente tem essa reação química aqui. Eu vou dizer que o carbono é uma bolinha vermelha e que os oxigênios são bolinhas azuis, certo? Quando essas coisas reagem entre si, eu vou ter essa bolinha vermelha ligada a essa bolinha azul. Isso é só uma representação, tá? O Dalton não usou cores, até porque, curiosidade, né? Da onde vocês acham que vem o daltonismo? Quem descobriu será? Fica a dica, né? Então, olha só, ele usava símbolos, tá? Eu usei cores aqui para facilitar a nossa vida, eu não sou muito bom de desenho também. Então, aqui, ó, é o átomo de carbono, que tá aqui. Aqui é a molécula do O2 e aqui é o nosso querido CO2. Fechado? Então usei cores para representar, o Dalton não representou com cores, ele desenhava as reações químicas através dos símbolos químicos que ele conseguiu ter. Tudo bem? E aí, vou vir aqui pro cantinho do quadro, tá? O Dalton ficou conhecido como o cara da bola de bilhar, né?
Repito, ele não falou que átomos são bolas de bilhar, tá? Isso foi uma analogia que ficou representada assim. Lembra que átomos são maciços, ou seja, têm massa e são indivisíveis, porém eles conseguem fazer algumas reações, eles conseguem se transformar entre si, beleza? Então, lembre que o átomo do Dalton não é bola de bilhar, isso é só uma analogia, né? Se tu for ver essa representação aqui, parece mesmo uma bolinha de sinuca ali, mas ele não falou nada disso, tudo bem? Mas ficou conhecido, então algumas provas até abordam isso, beleza? Desenhando o modelo de Dalton, então, era uma bolinha, uma esfera, na verdade, né? Maciça e indivisível. Tudo bem? Então esse é o nosso querido modelo de Dalton. Fechado? Vou deixar um tempinho para você tirar print. Feito print. Então vamos lá. Beleza, evolução da ciência, né? Ali o John Dalton, se vocês forem pensar a tecnologia que ele usou, foi a tecnologia da balança, né? Então o John Dalton usou a balança para representar esse modelo atômico dele, né? Foi um modelo de novo falando, né? Esse modelo é uma forma da gente representar alguma coisa, e esse modelo atômico do Dalton foi devido à balança e também um pouquinho de filosofia, porque lembrando, ele juntou o Leucipo e o Demócrito com o Lavoisier e o Proust e aí criou o modelo atômico dele, ok?